acordei hoje, gente. Quando eu li essa notícia, eu falei, gente, eu não acredito. Que país é esse que eu estou vivendo? Hoje, foram 10 dias, se eu não me engano, de julgamento do caso Henri Borel. O Jairinho, aqui o casal que foi levado a julgamento, acusados pela morte do menino, filho da Monique, enteado do Jairo. Eles passaram por um julgamento e nessa madrugada, início da manhã, veio a decisão do Tribunal do Júri, do segundo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. O Jairo foi condenado, mas a Monique, gente, ela recebeu perdão judicial. Eu não acreditei no que eu li, porque a juíza ainda disse o seguinte, que essa mulher foi vítima de uma... Violência de gênero. Não, nem só isso. Foi vítima de um pré-julgamento da sociedade. O Tribunal do Júri mudou a tipificação do... Aí o momento em que ela saiu da delegacia, hein? Da penitenciária. Sendo levada pelos advogados e por parentes para a casa onde ela está. E a expectativa é que ela receba a nossa equipe. Eu vou deixar os nossos microfones abertos para ouvir dela, inclusive. Ah, Dionísio, mas você está fazendo um julgamento de valor porque o Tribunal do Júri entendeu isso ou aquilo. Ok, eu não vi as provas que foram apresentadas. Mas era o filho dela, gente, que vivia sessões de tortura dentro de casa. E vale lembrar que nós mostramos aqui, inclusive, mensagens da babá dessa criança para essa mãe, dizendo cenas que aconteciam, como, por exemplo, o menino trancado dentro do quarto com o padrasto, sai desse quarto com dor de cabeça, com fraqueza nas pernas, com marcas pelo corpo. Uma criança foi levada para a unidade de saúde, ele caiu, não. Os médicos olharam e disseram, não, tem coisa errada aqui, esse menino foi agredido, foi vítima de violência. Só que o segundo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, trocou a acusação de Monique de homicídio doloso, que é aquele que tem a intenção de matar, por omissão. Homicídio culposo por omissão diante da tortura que o menino Henri Borel sofreu. Pelo crime de omissão, se eu não me engano, ela foi condenada a 1 ano e 4 meses de detenção em regime aberto. Já o ex-vereador Jairinho foi condenado a mais de 43 anos de prisão. Ô Dionísio, por que ela foi solta? Na cabeça da juíza que recebeu esse caso e que julgou esse caso, gente, ela não estava presa? Ela já cumpriu o tempo de prisão dela, agora volta para casa. A história com mais detalhes vem para o Cidade. Solta aí. Jairo Souza Santos Júnior foi condenado por homicídio duplamente qualificado e por tortura contra Henri Borel. Ele ainda terá que pagar uma indenização a Leniel Borel, o pai do menino, estipulada em R$400 mil. Monique Medeiros foi sentenciada por omissão, a pena de 1 ano e 4 meses. O júri ainda entendeu que houve apenas negligência, desclassificando o crime de homicídio doloso, quando existe a intenção de matar, para homicídio culposo. Mas como ela já permaneceu mais tempo na cadeia com a prisão preventiva, a pena foi considerada cumprida. Falei aqui da última vez, poucos meses atrás, que considerava que aquela decisão desta mesma juíza era uma segunda morte para o meu filho. E agora venho para vocês falar que me mataram meu filho pela 3ª vez. O que foi falado ali agora é que a misoginia matou o Henri. O Henri, ele representa essas milhares de crianças que são vítimas todo dia. E por causa de decisões como essa, que se abre precedente para outras mães, genitoras, que possam matar os seus filhos, que possam permitir que seus filhos sejam mortos. O julgamento do caso Henri Borel já é considerado o mais longo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O processo contava com cerca de 20 mil páginas. O conselho de sentença foi formado por 7 jurados. Eram 5 homens e 2 mulheres. Monique e Jairinho já estavam presos desde 2021, quando aconteceu o crime. Eles alegavam que Henri caiu da cama durante um acidente doméstico. Mas o laudo identificou 23 lesões espalhadas pelo corpo. Segundo o Instituto Médico Legal, a causa da morte foi hemorragia interna por dilaceração do fígado. Monique não poderia ter um destino melhor. Essa história não poderia ter sido escrita de outra maneira. Um julgamento moral, sem prova alguma, realizado na sua maioria por homens. Eu não tenho a menor dúvida
de que vamos anular essa decisão no TJ e Monique será submetida a um novo conselho de sentença. Eu não estava dentro daquele apartamento. Quem estava dentro daquele apartamento se chama Jairo e Monique. A mãe, quem deveria proteger, garantir a proteção do filho dela. E aí, nós vemos uma decisão de dar 43 anos para o Jairo, falando em homicídio doloso, e ela vai sair pela porta da frente. Esse caso não é mais sobre condenação. Esse caso não é mais só sobre o Henri. É a resposta de uma sociedade para crimes com relação a crianças. Ou seja, o pai está dizendo que pode servir como base, inclusive, com risco de jurisprudência em outros casos semelhantes. É isso. Eu conversei com o advogado, o Cristiano Medina, é muito meu amigo. Ele me ligou, conversou várias vezes comigo sobre o caso. A gente teve tomando um café e ele falou o seguinte, ele falou, Altair, isso é uma aberração jurídica. O que está acontecendo é uma aberração jurídica. E ele falou para mim, confidencializou, que iria buscar o Tribunal de Justiça novamente, entendeu? Ia procurar o TJ, disse, olha, a gente não pode mais aceitar isso. Ela sabia, ela era conivente, mas a gente tem que respeitar a decisão da Justiça. A juíza tomou a decisão, mas a gente entende também que a defesa tem todo o direito e que cabe recurso, ele vai buscar esse recurso. E a Giovana Faria, gente, ela continua em frente à penitenciária em Bangu, onde a Monique estava presa. E tem mais detalhes pra gente. Giovana, é contigo, minha amiga. Oi, Dionísio. Monique Medeiros, mãe do pequeno Henri Borel, de 4 anos, que foi assassinado em março de 2021, deixou aqui a penitenciária que fica em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. O irmão dela foi a pessoa que veio até aqui e buscou Monique Medeiros. Ela saiu pelo aquele portão. A imprensa ficava bem aqui, bem mais para trás. Não foi permitido a aproximação da imprensa, então, perto desse carro. O carro do irmão dela foi até aquele portão e ela saiu com um casaco no rosto. Então, em nenhum momento, Monique Medeiros se aproximou para falar com a imprensa, nem nada do tipo. A gente lembra que ela recebeu esse alvará de soltura depois de um longo julgamento. Foram 10 dias de julgamento, inclusive o mais longo do Tribunal de Justiça do Rio desde 2008. A gente conseguiu acompanhar o depoimento de 22 testemunhas, além também do interrogatório tanto de Monique Medeiros como do ex-vereador Jairinho, ele que foi condenado a quase 44 anos de prisão. Monique Medeiros recebeu o perdão judicial por parte do Tribunal de Justiça depois desse júri popular. O que foi entendido é que ela não teria cometido um homicídio doloso, quando se há essa intenção de matar, ou pelo menos se assume o risco de matar. O que ficou entendido ao longo desse todo esse julgamento é que ela não teria noção do que acontecia entre Henri Borel e o ex-vereador Jairinho. Então, ela foi condenada por homicídio culposo, quando não há essa intenção, isso por omissão. Mas, ao mesmo tempo, ela recebeu esse perdão judicial. O que a juíza Elizabeth Louro pontuou é que teria sido um julgamento da sociedade de forma desproporcional ao longo desses últimos 5 anos, com base em diferença de gênero. Ela chegou, inclusive, a dizer que se fosse um pai no lugar da mãe, ela nem estaria sendo julgada em todo esse processo. Além disso, ela também foi condenada por tortura, novamente por negligência. Negligência é essa tortura. Por isso, ela foi condenada a 1 ano e 4 meses, mas a Justiça do Rio entendeu que, como ela já estava presa nesses últimos 5 anos, ela já teria cumprido essa pena, e por isso que a gente teve hoje a soltura de Monique Medeiros, que preferiu não falar com a imprensa. Volto com você, Dionísio. Eu vou deixar os microfones do nosso Cidade Alerta abertos. Obrigado, viu, Giovana? Deixar os microfones abertos para a Monique se pronunciar se ela quiser, mas eu vou só contestar um pouco a juíza. Eu sei que ela entendeu o processo inteiro, mais de 20 mil páginas, mas, doutora, a gente mostra todo dia aqui no Cidade Alerta casais que cometem crimes contra crianças. E nós cobramos que os dois sejam punidos diante do que aconteceu. Ninguém nunca aqui fez distinção se é pai ou se é mãe. Cumpriu, estava envolvido na morte da criança, tem que pagar. E outra coisa, ao longo da investigação, vi tanta mensagem de babá, de não sei quem avisando. Vamos aguardar agora, saber o que é que a Justiça vai entender para os próximos passos, porque cabe recurso. Será que uma mãe não sabia que o filho estava sendo torturado? Não viu o filho? Será que uma mãe não tinha noção de que o filho estava sendo espancado? É meio estranho, né? A gente vai acompanhar.